O Núcleo Especial da Segurança Pública, criado para investigar os ataques a empresas provedoras de internet, está realizando desde o início da manhã de hoje uma mega operação para desarticular esses grupos que vêm causando terror em Fortaleza e região metropolitana. Vamos conversar aqui com a nossa repórter Manuela Braga, vai trazer as informações. Vamos ver aqui o que é que já tem de informação parcial em relação a essa ação. Manu, boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, até agora, a Secretaria da Segurança Pública informa que 12 pessoas estão presas via de cumprimento aí de mandados de prisão preventiva. E 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. E aí, em diversos locais, né? A polícia destaca pelo menos 3 prisões de toda essa história. A gente teve simultaneamente esse trabalho em Fortaleza, Caucaia, Horizonte, São Gonçalo do Amarante. Né? Um trabalho que desde o último final de semana ele foi intensificado com o objetivo aí de sanar com esses ataques que vinham acontecendo em sequência, como você bem disse, tanto na capital quanto na região metropolitana. Aqui ao meu lado está o secretário Roberto Sá, titular da pasta da Segurança Pública do Estado. Secretário, desde quando o grupo foi criado, né, vocês já vinham trabalhando para identificar quem serão essas pessoas. O grupo foi criado, o trabalho se acelerou por conta exatamente da junção das outras forças de segurança a essa força especial criada. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Exatamente, já havia um trabalho de investigação dessas organizações criminosas por parte da Draco, mas com aquele final de semana em que as coisas se intensificaram, o governador nos reuniu e entendemos por bem criar esse grupo para juntar mais forças, criar uma coalizão de pessoas extremamente capacitadas, todas as forças de segurança, mas dentro da própria Polícia Civil. Colocar o Departamento de Homicídios, lavagem de dinheiro, recuperação de ativos e a inteligência para auxiliar a Draco, sob a coordenação da Draco, para podermos agilizar a identificação dessas pessoas, fazermos um bom relatório para conseguirmos convencer o Ministério Público e o Poder Judiciário de que aquela pessoa tivesse praticado aquele crime. Sendo assim, conseguimos fazer esse belo trabalho. Aproveito a audiência e estar ao vivo para parabenizar a Polícia Civil pelo trabalho, pela qualidade e pela velocidade. É fato que a gente fica angustiado, querendo que essa resposta seja no dia seguinte, mas nós temos um tempo natural da investigação e precisamos submeter o fruto dessa investigação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Tendo os mandados de prisão e busca e apreensão na mão, desencadeamos hoje essa operação para cumprir esses 12 mandados de prisão e os 37 mandados de busca e apreensão. E conseguimos efetuar a prisão de pessoas importantes nesse contexto. Muitas filmadas praticando aqueles delitos, dando aquele patrimônio, interrompendo a prestação daquele serviço, mas também pessoas importantes nesse contexto que eram no nível de articulação, com o poder de convencimento de pessoas a entrar no serviço, mas também de intimidação e de extorsão dessas empresas. Inclusive um deles, ele tinha essa atuação tanto em São Gonçalo do Amarante como em Caucaia. Além disso, identificamos outros presos, um deles já respondendo por homicídio, ou seja, dos 12, quase que a maioria ali com uma longa, extensa ficha criminal, e a gente espera que essas pessoas presas agora fiquem presas por muito tempo, porque causam um prejuízo muito grande à sociedade. Tá certo? Olha, das pessoas presas, a gente fala aí no número de 12, como eu comecei essa transmissão falando para vocês, 3 prisões, elas são destacadas, como o secretário destacou agora há pouco. As outras prisões são daquelas pessoas que vão para a linha de frente, para os ataques. Dessas pessoas que a gente destaca, a gente tem um homem que já responde por outros crimes e que com ele a polícia apreendeu pistola, munição, equipamentos eletrônicos. A segunda pessoa foi presa no último final de semana em uma outra situação e também com eles foi apreendido material ilícito. A terceira situação de prisão que a gente também destaca é exatamente de uma pessoa que tem conhecimento técnico na área de provedores de internet, que segundo a investigação da polícia, ele seria um articulador do grupo. Ele tem o conhecimento técnico, com esse conhecimento, ele fazia a distribuição de sinal clandestino em prol dessa organização criminosa. Para entrar nessa seara, a gente vem para a parte investigativa mais aprofundada com o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez. Delegado, com a operação, com tudo que vocês angariaram para chegar até o dia de hoje, a gente pode dizer que
das empresas que também estão em investigação, que não tem registro, na verdade, que alguma delas pode sim estar trabalhando para a facção diretamente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, dos 37 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na manhã de hoje pela Polícia Civil, 14 deles são empresas provedoras de internet. O que a investigação nos mostrou? Que parte dessas empresas estavam operando totalmente na clandestinidade, sem qualquer tipo de regramento, de autorização, de cadastramento, né, no poder público. Então essas empresas, parte dessas empresas acabaram se constituindo uma verdadeira porta de entrada do crime organizado, que viu ali uma oportunidade de expandir a sua captação patrimonial e se utilizou aí de algumas empresas dessas para expandir dentro desse setor. A investigação mostrou que as empresas, né, as demais empresas, precisam ser bem avaliadas para que a gente consiga entender o grau de comprometimento de cada uma delas. Compreender se algumas delas estavam em conluio com o crime organizado, buscando também enriquecimento ilícito, ou se de alguma forma cederam à intimidação ou à pressão feita pelo crime organizado. Então tudo isso é objeto da nossa investigação, mas nós temos a diretriz de buscar, identificar, prender e responsabilizar todos aqueles que de alguma forma participaram desses ataques ou integram essa organização criminosa. Delegado, a gente pode destacar também a quantidade de equipamentos que foram apreendidos. Para vocês terem uma noção, além dos equipamentos sem registro, enfim, sem que tivesse ali o nome de alguma empresa cadastrado, vocês também apreenderam muito material de empresas que foi danificado por esse grupo criminoso. Exatamente, fios, né, fibra ótica, equipamentos de transmissão de sinal. Então tudo isso está sendo avaliado nesse momento na DRACO, por esse grupo especial de investigação que foi criado pelo governador Eumano de Freitas, né? Esse grupo, ele tem a DRACO, mas também tem o nosso departamento de recuperação de ativos, né? Esse departamento, ele busca promover a investigação financeira para que a gente consiga, além de tirar esses criminosos perigosos de circulação, promover a asfixia financeira, tirar o patrimônio deles, né? Eu falei sobre criminosos violentos, perigosos. Boa parte desses criminosos já respondem por homicídio, por porte ilegal de arma de fogo, por assaltos. Então, essa primeira fase tirou de circulação esses criminosos, mas agora nós vamos adentrar no patrimônio deles. A gente sabe que o que eles objetivam nessas ações que eles estão promovendo é aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua capacidade financeira. E é assim que nós vamos trabalhar, promovendo a retirada de circulação desses criminosos e também asfixiá-los financeiramente. Aí a gente, só destacando entre as prisões, né, as 3 prisões que eu falei para vocês de destaque, o secretário até pontuou, a gente tem a prisão também, aí eu não fui tão específica, mas tem que ser, obviamente, a prisão do articulador dessas extorsões, que é exatamente esse homem que eu mencionei, que havia sido preso em uma outra ação no final de semana. Ou seja, o articulador dessas extorsões, né, também está preso por força de mandado. Também havia mandado contra ele. E voltando ao secretário de Segurança, para os trabalhadores dessas empresas que estavam impedidos de realizar seu trabalho, para as empresas de menor porte que também estavam impedidas de realizar, né, o trabalho de atendimento aos clientes. Como vai ser essa retomada junto a essas empresas, já que a gente tem prisões, né? Mas e o medo que ficou nessas pessoas? Como essas pessoas podem, esses empresários, esses trabalhadores, devem agir a partir de agora, diante aí dessa ação de hoje da Polícia Civil? Todas as forças de segurança estão totalmente à disposição da nossa população e dos nossos empresários que são empregadores, prestam serviço tão relevante de uma infraestrutura crítica para a nossa população. Então, se precisarem restabelecer algum sinal em qualquer lugar que porventura tenha sido interrompido, é só nos avisar que a Polícia Militar
vai imediatamente se postar no local para prover essa segurança para essa prestação desse serviço. Muito importante para nós, é bom esclarecer, aproveitando a audiência de vocês e que está ao vivo, em alguns casos nós soubemos dos fatos mais pelas redes sociais do que propriamente por uma ligação para o nosso 90 ou num disque denúncia. Então eu apelo aqui para que a população Disque 190, comunique imediatamente se tomou conhecimento ou foi vítima de algum tipo de ação como essa, ou até mesmo para o Disque Denúncia, que garante o anonimato, que é o 181. Nós precisamos de informação. Neste momento, nós temos milhares de policiais militares nas ruas para garantir a prevenção, a segurança, o deslocamento, o ir e vir das pessoas, mas se eventualmente acontece qualquer tipo de crime, inclusive esse, e a gente não conseguiu fazer essa prisão imediata, nos comunique que a Polícia Civil vai fazer o que fez dessa vez, com muito profissionalismo, com muita dedicação, doação, vai identificar essas pessoas, vai entregar esses presos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. E aqui fica para eles esse recado. Qualquer um de vocês que continuar insistindo com essa prática, pode aguardar a nossa visita, porque vai ser identificado e vai ser preso. Tem um tempo natural da investigação, mas se nós não prendermos em flagrante, a Polícia Civil do Estado do Ceará vai identificar vocês e vai prender. Detalhe, viu? A operação ela continua em andamento, porque ao todo foram 15 mandados de prisão, então a polícia ainda está em busca de prender as outras 3 pessoas que faltam. Além do que o próprio secretário falou agora, dos meios, né, de comunicação de crimes à polícia, o 190, o telefone 181, ele também bem disse que a maioria, né, desses ataques a polícia tomou conhecimento pelas redes sociais. Existem também as redes sociais oficiais do governo do estado, da Secretaria da Segurança Pública e também da Polícia Civil, que podem também ser acessadas, que são monitoradas e também por elas se pode fazer denúncia, sim. Ou seja, são vários canais que estão abertos a serviço da população. O anonimato, ele é garantido e aí continua ajudando a polícia nesse trabalho continuado de combater aí o crime organizado. Evaldo, eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas informações, né? Trabalho aí do secretário, também do delegado-geral e de toda a cúpula da polícia, né? Nesse combate a ataques a operadoras de internet, né? Essas questões que têm se intensificado bastante aqui no nosso estado do Ceará, é bastante preocupante, né? Quando você vê uma situação dessa do carro de internet que não pode entrar no bairro, não pode fazer uma manutenção, você fica aqui imaginando logo a situação dos trabalhadores, né? Pessoas que colocam a escada em cima do carro, geralmente o carro é agregado, não é nem da operadora, às vezes é um agregado ali, tá? Do próprio motorista, do próprio técnico da manutenção. E aí os caras vão e fazem isso aí, cara, atiram fogo, mete bala, sabe? Danifica o carro, expulsa o cara e olha lá quando não acabam ferindo, né? O próprio trabalhador. Uma situação realmente difícil, a gente sabe que no contexto geral toda ação criminosa tem que ser investigada, mas tem que dar uma atenção grande nesse momento para esse destaque aí dessas operadoras de internet que não conseguem trabalhar sossegadamente por conta da criminalidade que aumentou e muito nessas comunidades por conta desses elementos faccionados que não deixam o povo trabalhar tranquilo e as operadoras sendo intimidadas aí com bala, carros sendo queimados, trabalhadores sendo expulsos aí das comunidades, né? E o povo ficando sem a internet, né? Não tá aí, tá? A gente volta a falar mais adiante acerca desses casos e também dessa operação aqui no Cidade 190, tá?